Bom, pessoal, boa tarde a todos. Vamos dar aqui continuidade, aos nossos tópicos, continuando o campo magnético. Lembrando que nós estamos quase terminando a matéria, então é importante que vocês comecem a dar uma estudadinha com um pouco mais de afinco, Está faltando só a gente dar essencialmente a parte de lei de Gauss do magnetismo, que é extremamente curtinha, e a lei de Ampère, que também é curta, então essa coisa de uma aula para a gente acabar a matéria. Mas, na aula de hoje, a gente vai estar fazendo uma coisa um pouquinho diferente. Primeiro, como a gente já está perto de terminar a nossa matéria, eu vou começar a nossa aula com uma enquetezinha. Então, vai aparecer para vocês aí, vou já colocar algumas perguntas, vão aparecer no dispositivo de vocês, computador ou celular, e eu queria que vocês respondessem individualmente essas perguntas, para ver como é que vocês estão com relação à nossa matéria. Depois a gente vai fazer uma aulinha de exercícios com a dinâmica um pouquinho diferente da normal, em que alguns tópicos eu vou estar resolvendo, outros vocês estarão. E aí, na aula que vem, a gente dá continuidade normal à nossa matéria e tenta terminar a ementa correspondente à primeira avaliação até no máximo segunda-feira que vem. Então, até no máximo na próxima semana. Eu não sei se vocês deram uma olhada no nosso site. No nosso site nós temos novas atividades para fazer, referentes a esses últimos tópicos que nós vimos. Então, deem uma olhadinha lá, baixem o PDF e entregue na data que está mencionada lá. E, sem mais delongas, eu vou dar início à nossa enquetezinha para ver como é que vocês estão. São 3 perguntinhas super simples. Eu vou fazer essa perguntinha, vai aparecer aí para vocês responderem, de múltiplas opções. Algumas são sim, não. Só para ter ideia de como é que vocês estão no basicão do basicão, certo, pessoal? Então, eu vou fazer aqui a primeira perguntinha para vocês, e aí no final de cada pergunta a gente comenta os resultados dessa enquete. Tá? Então, é para estar aparecendo para vocês agora esta pergunta. E a pergunta é: em uma certa região do espaço, há um campo magnético uniforme, que vai da esquerda para a direita. Um fio atravessa esse campo e carrega uma corrente para longe de você. Então, a corrente está entrando na tela, perpendicularmente à tela, entrando na tela. Em que direção está a força no fio? Eu vou esperar que vocês respondam, tá? Está aparecendo aí para vocês? Sim. Então, por favor, respondam.
Estou começando a receber aqui os resultados, né, pelo menos da primeira parte da primeira questão. Ah, não, tem gente respondendo a segunda também. Verdade? Ok. Ah, tá, que eu coloquei todas elas juntas. Então, realmente você tem que responder todas. Até agora só 4 pessoas responderam, hein, pessoal? Bom, as outras duas perguntas, né? As outras duas perguntas, uma delas diz respeito à energia cinética, a segunda, quer dizer, você joga uma partícula carregada, então ela tem uma certa velocidade num campo magnético uniforme. A velocidade dela é perpendicular a este campo. O que acontece com a energia cinética? Permanece igual, aumenta ou diminui? E, por fim, a terceira questão é se é possível fazer com que um elétron estacionário, um elétron que esteja parado, se fosse possível, né, parar um elétron, entrar em movimento usando apenas um campo magnético. 5 pessoas já responderam. Seis. Professor, Oi. essa terceira pergunta me fez ter uma dúvida. Se você tiver no referencial não inercial e o elétron tiver estacionado num campo magnético, ele vai sentir a força para você? Não, eu vou quando você está num referencial não inercial, a força não existe, né? Você é que acha que tem a força, mas o efeito está do seu movimento, não do movimento da partícula, né? Como esse V aqui ele se refere ao movimento da partícula, e aqui a gente não está levando em conta nenhum efeito relativístico, por enquanto, não, a partícula está lá, e o efeito dela seria o movimento com relação ao campo que ela sente, né? Então, você tem que estar num referencial inercial junto com a partícula para poder afirmar alguma coisa a respeito da força que ela sente. Daniele Gomes está aqui pedindo para ver a enquete, só que entrou agora. Daniela, é o seguinte, depois que a gente começa, eu não tenho como deixar você votar, porque eu tenho que cancelar primeiro para começar de novo, se é que você me entende. Então, na verdade, não vai dar posso até habilitar depois para você dar o seu voto, tá? Mas eu tenho que primeiro parar essa que está tendo aqui para poder dar continuidade a nossas perguntinhas, né? Bom, pessoal, aqui a gente viu... bom, deixa eu tentar divulgar aqui. Opa, mais gente voltou, está quase acabando. Já estamos com 7 pessoas, eu vou parar aqui a enquete, tá, pessoal? Até porque eu sou uma das pessoas que está aqui, então estaria faltando só uma pessoa votar. Bom, primeiro, para a primeira questão, deixa eu dizer quais foram as respostas, eu queria que vocês comentassem, certo?
43% de vocês votaram para cima, 43% votaram para baixo e 14% saindo da tela. Então, eu gostaria que alguém, né, argumentasse para cima e alguém, se possível, argumentasse para baixo. Por que você acha que é para cima e por que você acha que é para baixo? Porque dependendo de como você interpreta, as duas poderiam, em princípio, estar corretas, né? Então, eu fiquei com dúvida justamente com relação a isso, porque era perpendicular, né? O campo e a coisinha lá. Só que fiquei com dúvida se ia ser para cima ou se ia ser para baixo. Aí eu fui para cima. Mas essa dúvida foi por quê? Porque você não soube utilizar a regra da mão direita ou ficou com algum outro tipo de dúvida? Na verdade, eu não sei utilizar a regra da mão direita. Eu só vejo o pessoal falando, só que não utilizo, não. Mas por que você não utiliza? Você tem dificuldade em visualizar, é isso? Não, na verdade, porque eu não entendo como é que utiliza a regra da mão direita. Ah, tá. Você não entende como utilizar. Bom, você devia ter falado isso um pouquinho antes, né? Porque a gente já está... Não, porque na verdade eu uso mais assim, por exemplo, o sinal, né? Se dá positivo para cima, se dá negativo para baixo, tipo utilizando os eixos, sabe? Na hora que tudo faz bem. o produto. Então, ok. Então vamos fazer assim. Como é que estão os seus eixos? Você está botando o que está saindo da tela, o que está indo para a direita, o que está indo para cima? O que está entrando para a tela eu entendo como positivo, para a direita positivo, Não, tudo bem, positivo. mas é porque não é assim, né? Você tem que, ou você bota os eixos, quer dizer, você bota x, y, z, tridimensionalmente. Você pode organizar os seus eixos, né? Então, deixa eu ver aqui. Peço desculpa aqui, pessoal, meu computador está absurdamente lento porque ele está tendo que entrar, eu tive que entrar no modo de segurança aqui para poder dar essa aula de hoje. Então, tá um pouquinho complicado. Está um pouquinho mais lento do que o habitual. Mas, por exemplo, você tem duas maneiras de você resolver esse tipo de problema. Certo? Ou você coloca os seus eixos. Então, você poderia, por exemplo, deixa eu ver uma maneira que você entendesse facilmente aqui. Não, uma maneira seria essa. Tá? Você está vendo essa figura que está aqui aparecendo? Alô? Tô. Tá vendo, né? Então, aqui nessa figura, o que é que você poderia fazer para tentar resolver esse problema? Você escreveria no caso, deixa eu lembrar, aqui o campo magnético vai da esquerda para a direita, né? Então, o campo magnético está apontando para a direita, então ele é I chapéu. Ele seria o B seria B I chapéu. O fio está indo para longe de você, então ele está na direção Z negativa. Então, orientei os eixos. É importante também orientar aqui. Outra coisa que é importante é você orientar os eixos de maneira que a gente chama de destrógena, que também usa a regra da mão direita. A gente não tem para onde fugir dessa regra da mão direita. Se você escolher os eixos X, Y, Z de maneira errada, você, digamos assim, se não te seguir uma certa regra, por exemplo, se você escolhesse X, Y aqui e Z entrando na tela, em vez de Z saindo, então Z no sentido contrário, você não estaria com um tipo de eixo que a gente chama de direito. Direito que vem na regra da mão direita, destrógeno, que ele gira com a mão direita. Destro, né, como se fosse destro, direito, e giro, destrógeno. Se você não fizer isso, você vai ter muita dificuldade de resolver problemas tridimensionais. Então, primeiro, para definir os eixos de maneira destrógena, você, infelizmente, vai ter que usar a regra da mão direita. Quer dizer, se você apontar a sua mão, imagine que ela está esticada com o polegar para fora. Então, deixa a sua mão aberta, né, e o polegar como se fosse perpendicular ao sentido em que aponta os teus dedos. Se você orientar a sua mão direita para a direita, quer dizer, apontando a mão direita para cá, ó, para a direita, seus dedos principais, os 4 dedos para a direita, o seu polegar está para fora, né? Se você está conseguindo entender o que eu estou falando. Sim ou não? Ah, entendi.
Certo? Bom, mas é o seguinte, se você apontar para a direita e você fechar os seus dedos, os 4 dedos na sua mão, não o polegar, deixa o polegar saindo para fora. Se você fechar os seus dedos, você vai ver que a ponta do dedo que estava apontando na direção X, vai ter um momento que elas vão estar apontando na direção Y, né? Como se encostasse, assim, virtualmente no eixo Y, certo? Quando você tem eixos desse tipo, em que o primeiro eixo está no sentido quando a tua mão está aberta, o segundo eixo seria encostado quando você vai fechando os dedos, e o terceiro eixo, que no caso é o Z, está no sentido do teu polegar, esse é um sistema destrógeno. Então, começa por aí. Se você fizer um sistema destrógeno, você consegue descobrir qual é o sentido do produto vetorial apenas pelos vetores de base. Então, é claro que você vai ter que decorar algumas coisinhas ou usar a regra da mão direita. Então, ou você decora, ou você... Deixa eu ver se eu boto aqui para você. Hoje vai estar complicado da aula aqui, mas vamos lá. Boto aqui, eu boto em inglês, eu tenho certeza que vai aparecer as imagens que eu quero. Eu quero mostrar por imagem. Então, uma das maneiras seria você decorar os produtos vetoriais, e eles estão aqui, ó. E com J da K. Pronto, eu utilizo essa regrinha aí, ó, e com J da K. Exatamente. Mas o problema é que para você utilizar essa regrinha, você tem que posicionar I, J e K no espaço da maneira destrógena, senão dá errado. Tá entendendo o que eu estou falando? Se você botar, por exemplo, o Z para cá, ou se você deixasse o Z para cá e invertesse o Y, ou invertesse o X, deixando os outros iguais, ele estaria errado. Aí você vai obter um produto que não está correto. Mas deixa eu tentar resumir. Bom, aí você pode, então, se você distribuir dessa maneira os seus eixos e usar o produto, aí ok. Então, como é que você resolveria essa questão? Bom, essa questão você tem o campo indo da esquerda para a direita. Então, o campo está no sentido Y. Não é? Se o X, desculpa. Então, é I, chapéu. O campo, né? O campo, B. A corrente, ela está no sentido menos K, né? Menos K, chapéu. No sentido Z, porque o Z é para fora e menos Z é entrando. Como a gente fala que a corrente no fio está indo para longe de você, isso quer dizer que a corrente é menos Z. Então, você teria um produto vetorial. Vamos ver se a gente tem aqui. Um produto vetorial de I com menos Z. Acho que não vai ter explícito, menos K, né? Mas a gente pode procurar um IK e mudar o sinal dele. Entendeu o que eu estou falando? Por exemplo, se IK dá menos J, I menos K dá mais J. Então, mais J seria para onde? Vou voltar aqui, ó. Mais J, Y, para cima, né? Certo? Certo. Agora só... Ah, não, então, não, desculpa, errei uma coisinha. Porque eu falei IK, mas na verdade não é IK, não. Tá? I menos K. Não, é porque na verdade é primeiro a força num fio, né? É primeiro o comprimento, depois, que é a corrente no fundo, né? E depois o campo. Então, primeiro é menos K, e depois aí. Então tem que prestar atenção nisso, tá? Dá no mesmo. Mas é só a ordem do produto vetorial que eu estou falando aqui, que está dando coisa. Então, dá positivo para cima. Certo? Você poderia ter interpretado diferente se você falasse, professor, mas a minha corrente para mim não é o sentido convencional, não é carga positiva, é carga negativa. Aí sim, realmente você teria para baixo. Tá? Então, as duas perguntas, as duas respostas, em princípio, estão corretas, para cima e para baixo. Agora, se eu tivesse dito no sentido convencional da corrente, quer dizer, considerando cargas positivas se mexendo, seria para cima, cargas negativas é que seriam para baixo.
Então, na verdade, o que se esperaria dessa pergunta, que sempre a gente utiliza o sentido convencional da corrente, a resposta seria para cima. Certo? Deu para entender isso aí, pessoal? Alguma dúvida com relação à primeira questão? Sim, ok. Para a segunda questão, pouquíssimas pessoas responderam errado. Tá? 14% botou aumenta a energia cinética, 14% que diminui e 71% que permanece igual. Como vocês sabem, a força magnética, né, ela é sempre perpendicular à velocidade. Uma das coisas que a gente chamou a atenção é que ela não realiza trabalho, ela não vai mudar a energia cinética da coisa. No entanto, a maioria de vocês, na terceira questão, respondeu que é possível fazer com que um eletroestacionário entre em movimento. Então, a pergunta é, como é que você faz, usando apenas campo magnético, para fazer com que uma coisa entre em movimento, quer dizer, saia de uma energia cinética zero para uma energia cinética positiva, se eu não consigo mudar a energia cinética com o campo magnético? Aí, pessoal, como é que a gente faria? Ninguém? Não faz, tá, pessoal? Não faz. Resposta correta, não faz. Você não vai conseguir fazer isso que a gente está propondo utilizando o campo magnético, certo? Então, a terceira questão correta seria não. Não é possível fazer isso. Bom, pessoal, eu queria fazer só essa perguntinha, a gente acabou demorando um pouquinho mais do que eu esperava, mas eu queria só fazer essas perguntinhas para que a gente vá trabalhando também essa parte mais conceitual da matéria. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente vai seguir com a nossa aulinha normal. Pessoal, eu ainda não consegui me convencer de que a força seria para cima. Por quê? O que foi que houve? Vamos lá. O sentido da corrente não é entrando na tela? Isso, entrando na tela. Aí a gente usa... E o campo é da esquerda para a direita, certo? Do campo da esquerda para a direita. Aí você pode ter tanto para cima como para baixo. Se você colocar no sentido convencional... Deixa eu botar aqui da mão direita, né? Se você colocar o sentido convencional da corrente, convencional ela sendo positiva, desculpa, sua mão começa apontando para cá, né? Para a direção, como se estivesse entrando na tela. A mão, as pontas do dedo estão entrando na tela, certo? Exatamente. Então, aí as MB dá pontas do para dedo baixo. fecham para a direita, né? Isso, fecha para a direita, daí dá para baixo. Aí dá para baixo. Isso. E aí, se você tiver o sentido não convencional da corrente, seria para cima. Ah, tá. Então, no caso, é porque eu levei em consideração... Porque, na verdade, eu não estou... eu não estou especificando aqui, infelizmente eu não coloquei, se eu queria convencional ou não. Vai ter posto. Tá? Porque aí, não colocando o tipo de corrente, quer dizer, se eu colocar assim, uma carga positiva, eu já tinha resolvido o meu problema, né? Mas não... então, infelizmente... Se fosse cargas positivas se movimentando, seria para baixo. Cargas negativas para cima. Negativa seria para cima. Certo, obrigado. Certo? Bom, pessoal, então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse negócio funcionar aqui, que hoje está complicado. Mas vamos lá. Que a meia hora vai, tá? Pronto. Então vamos lá, pessoal. Ups. Só um minutinho, pessoal, que hoje realmente as coisas estão difíceis. As coisas muito tecnológicas às vezes dão problema demais para a gente. Só um minutinho, pessoal. Vou ter que passar aqui na mão.
Aparentemente não está querendo passar. Ah, maravilha. Certo. Deixa eu ver só uma coisa, como é que está apresentando. Ah, coisa boa. Hoje está tudo troncho. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui Eu vou fazer diferente, tá, pessoal? Eu estou com diversos problemas técnicos aqui, mas vai dar certo, vai dar certo. Em vez de apresentação, eu vou abrir o PDF, que o PDF não vai estar com as figuras modificadas. As minhas letrinhas não vão estar modificadas. Deixa eu ver. Vamos lá. Bom, pessoal, a gente vai começar agora a tentar resolver uns exercíciozinhos dessa matéria que a gente viu, certo? Pronto, deixa eu botar aqui. Pronto. Aí. Para isso, eu queria entender como é que vocês estão. Então, por exemplo, tem algumas pessoas vão estar com dificuldades em alguma coisa, não estou conseguindo fazer a regra da mão direita, etc. e tal. Então, para isso, para a gente poder fazer as questões, o que eu queria era o seguinte. Eu queria que uma pessoa, pelo menos, se responsabilizasse em capturar a tela. Então, capturar essa imagem que está aparecendo aqui para vocês agora. Para quê? Eu vou criar salas virtuais. No caso aqui, eu vou criar 3 salas virtuais. Então, vocês vão poder se juntar em equipe para resolver essas questões. Só que quando vocês estiverem nessa sala virtual, eu não vou poder mostrar para vocês a questão. Vocês, entre si, vocês podem até compartilhar a tela entre si, mas eu não posso compartilhar com vocês enquanto vocês estiverem na sala. Não sei se vocês estão entendendo. Eu não posso ouvir o que vocês estão falando, eu não posso mostrar nada para vocês. Então, o que eu gostaria? Que 3 pessoas se voluntariassem, né? Eu gostaria de ouvir, bota no chat ou me diz, fala assim, não, professor, eu capturo a tela e exporto lá na hora, né? Na hora eu boto apresentar a tela lá, e aí todo mundo da minha equipe vai poder ver. Para quê? Para a gente poder resolver problemas, como esse daqui que está no quadro, em que 2 fios infinitos carregam a mesma corrente, só que eles estão posicionados como na figura. Então, uma corrente está indo para a direita, a outra está vindo em direção a você, certo? E eu quero encontrar o campo bem no meio deles. Aqui, no caso, os 2 têm corrente 20 amperes, para ficar fácil a conta. E a distância entre eles 10 centímetros. Na verdade, não vai importar muito esses valores. O importante para a gente é a questão mais das contas, né? Mas entendam, eu gostaria que 3 pessoas falassem, professor, eu consigo capturar a tela aqui no meu celular, no meu computador, e consigo liderar uma equipe, quer dizer, mostrar minha tela para outras pessoas. Alguém poderia se manifestar aí? Uma pessoa que poderia fazer isso, pelo menos? Eu posso fazer isso. Então, foi Emerson que falou? Isso. Né? Quem mais, pessoal? Mais uma pessoa poderia, para mim, ter 2 turmas, 2 equipes para a gente fazer isso? Eu acho que o meu também dá certo aqui. Dá para compartilhar uma foto, né, no caso? No caso disso daqui. Então, o que eu queria que Beleza. vocês fizessem? Eu vou criar 2 turmas aqui. Eu ia criar 3, mas estou vendo que não vai ter gente suficiente para fazer isso. Aí vocês capturam essa tela para que vocês conversem entre si como é que fariam para resolver este problema e depois me digam mais ou menos a resposta. Se quiser, que eu acho que seria mais interessante, até se você conseguir fazer a resposta, escrever no papel, capturar a tela, exportar aqui, seria ótimo, que a gente teria altas interatividades aqui, né? Se não for possível, você pode só falar. Ok? Então, no caso, seria Emerson e Ricael. Então, vou criar 2 salas de aulas. Vou colocar, primeiro, vocês 2. Certo, pessoal? E aí, depois, vocês vão ser juntados nessas 2 salas para... Um minutinho.
para fazer essas duas questões. Tudo bem, pessoal? Pode ser assim? Vou fazer essa questão que está aí no quadro. Então, vou começar. Então, deixa eu botar aqui o Emerson. Vai para a sala 1. Micael vai para a sala 2. E aí eu vou botando vocês agora para as salas de aula. Então, pessoal, vocês têm 5 minutos, tá? Para tentarem fazer essa questãozinha. E aí, daqui a 5 minutos, a gente retorna.
Professor, Oi, o meu computador, ele do nada, ele desliga. Aí eu perdi, saí da sala, mas eu já resolvi a questão. tá bom, ótimo. Então, não há problema, não. Certo? Eu vou... Já vai fechar aqui as salas e a gente já vai discutir a questão, tá bom? Tá bom. Olá, pessoal, bem-vindos de volta. Conseguiram fazer a questão ou não? No caso, Emerson e Ricael, né, que foram as pessoas que encabeçaram as duas turmas. Conseguiram fazer, pessoal? Vocês dois aí? Conseguimos. E aí, como é que ficou a questão? Deixa eu só organizar as telas aqui para poder... no fim, ele pede o campo magnético naquele ponto indicado, né? Que tem a distância de 10 centímetros para cada fio. E nós Exatamente. encontramos 2 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla na direção I, mais 2 vezes 10 a menos 5 Tesla na direção K. Certo. Então, vamos só colocar aqui. Então, vocês... É que eu não vou poder escrever, mas para este fio aqui, o fio de baixo, vocês acham que o campo está como? Para o fio de baixo, ele está apontando na direção K. K, você está falando que é para fora da tela, é isso? Isso, é. Tá. E então vocês estão orientando daquele jeito: X para a direita, Y para cima, K para fora. Isso. Não é? Bom, X, Y, Z, desculpa, Z para fora. E esse daqui, tá para onde? O de cima, o fio de cima gera um campo para onde? O de cima gera na direção I. Certo. Então gera para a direita, né? Isso. Certo. Então você teria um vetor para a direita e um vetor para fora, como se fosse essa bolinha aqui, né? Saindo da tela, não é? Isso mesmo. A outra equipe encontrou a mesma coisa, pessoal? No caso do Emerson? Nós não fizemos não, Emílio. Não deu? Não deu tempo? O que foi que houve? Não deu tempo de raciocinar direito ainda, não, para fazer a questão. Certo. A gente ainda estava analisando o problema. Tá, tudo bem. Então, só para ficar claro, a gente, para resolver essa questão, a gente utilizaria a regra da mão direita, desta maneira, né? No sentido de que a regra da mão direita para encontrar o fio, o campo de um fio você deixa o seu polegar, como está aqui, no sentido da corrente, e tenta envolver o fio com a sua mão direita. O sentido da ponta dos teus dedos, né, quer dizer, vindo da palma da tua mão, rodando até chegar na ponta dos teus dedos, é o sentido da circulação do campo magnético. Então, ele vai girar, né, a gente viu que seria um fio concêntricos, né, cai com quadrado a distância, mas esses círculos aqui, né, que seria a distância, eles giram, né, quer dizer, o sentido do campo magnético está no sentido de rotação da tua mão. Aqui tem duas maneiras de visualizar isso aqui, né? A mesma coisa no caso. De maneira que, para este fio aqui, o que está para baixo, você colocaria então seu polegar para a direita, né? Fecharia a sua mão para ficar com os dedos enrolados, e você veria que estaria vendo a ponta dos dedos, né? Você está vendo a ponta dos dedos. Isto é, a parte de baixo do fio, que seria a parte da palma da tua mão, o campo entra, faz a curva subindo, depois sai
da tela. Então, aqui embaixo, ele entra, paralelo não, né? Aqui na mesma altura que o fio ele está para cima, e depois aqui, na altura do B, ele está saindo da tela, fazendo essa circulação da regra da mão direita. É importante que todos vocês aprendam a utilizar a regra da mão direita, senão vocês vão se perder na hora de fazer o problema. Então, você teria o campo no sentido de K-chapéu, se você orientar o campo da maneira... eu não estou mais com ele aqui, mas daquela maneira que a gente falou, que era para a direita X, para cima Y, para fora da tela Z. Então, o campo deste cara aqui, do inferior, é saindo da tela. Já o deste daqui, você teria que pegar, deixar ficar olhando, né, para a ponta do seu polegar, né, porque a corrente está saindo, então ela vem do fundo da tela e sai, então seu polegar tem que estar apontando para fora da tela, né? E a circulação, né, quando você fechar a sua mão, seria a parte de cima, o campo está para a esquerda, a parte aqui do lado para baixo, e abaixo ele estaria apontando para a direita. Então, este fio causa um campo nesse ponto para a direita, então seria saindo e para a direita. Como as duas correntes e as distâncias são iguais, a intensidade, o módulo desses dois vetores é igual. E aí você teria, então, a resultante desses dois vetores seria como se fosse a hipotenusa de um triângulo retângulo de lados iguais, né? Os catetos têm o mesmo tamanho. Para encontrar o módulo vetor, é só o quadrado das componentes, que são iguais. Aqui eu chamei de IT o que está em cima, e B o que está embaixo. Você faz as contas, depois vê que IT e B são idênticos, né? E você obtém como resultado 5,6 × 10⁻⁵ Tesla. No caso aqui, a nossa intenção era simplesmente que vocês entendessem que os campos eles estão organizados de maneira que você tem o de cima causando um campo para cá e o de baixo causando um campo saindo da tela, né, para cá. E a intenção do coisa era só essa. No fundo, era só usar a regra da mão direita para verificar se vocês estão entendendo as coisas. Alguma dúvida, pessoal, nesse problema em específico? Não. Eu entendi, né, agora? Certo. Pois vamos para outro problema. Botar o próximo probleminha, a mesma coisa, tá, pessoal? Vamos ver se vocês conseguem resolver. Porque vocês veem que se eu só resolvendo, às vezes não resolve a coisa toda, né? Vocês acabam encontrando certas dificuldades que seriam melhor resolvidas se vocês tentassem fazer, certo, pessoal? Então vamos tentar fazer aqui o próximo problema, se eu conseguir abrir. Novamente, peço desculpa, hoje eu estou com um problema seríssimo aqui no meu computador, ele está aberto aqui. Mas, por algum motivo, ele está selecionando como se tivesse comando ligado aqui. Vamos ver se vai. É fácil abrir de novo esse negócio, talvez seja mais simples. Certo. O próximo problema, pessoal, é esse daqui. Então, eu queria que vocês determinassem o campo magnético criado por dois fios infinitamente longos no ponto P. Então, eu tenho dois fios aqui, ó, são essas coisinhas laranjas. Então, eu tenho um fio vertical com corrente vertical para cima, né, de baixo para cima. Tem um fio horizontal aqui com corrente da direita para a esquerda. Eles são infinitamente longos e eu quero saber quem é
o campo no ponto P. Eu vou dar 6 minutos para vocês fazerem essa questão de novo, tá? Eu vou botar os dois de novo, queria que vocês capturassem a tela. Por favor, Ricael e Emerson, capturem aí a tela para que vocês possam resolver. E aí eu vou... Eu estou vendo que Ana Paula, Daniel e Daniela estão tendo dificuldade, é isso? É só porque o computador trava quando eu entro na sala, mas eu vou tentar aqui de novo. Tá bom. Daniele? Certo, Daniele. Então, se você puder tentar resolver a questão, pelo menos refletir sobre ela, certo? E daqui a 6 minutinhos a gente retorna.
E aí, pessoal? Deu tempo agora? Deu exatamente. Foi só a gente chegar na resposta que voltou. Ok. E a outra equipe? Também chegamos a um resultado. Beleza. E qual foi o resultado que vocês obtiveram? Primeiro, como é que vocês fizeram, né? Na verdade, a gente levou em consideração que esse fio que está na horizontal, ele não faz campo em P, né? Infelizmente, eu vi que o slide que eu botei na tela já estava entregando isso, né? Não Mas sei se vocês estão vendo ali que tá o eu DL vi, vetorial R tá 0. eu vi depois que a gente concluiu isso. Aí eu disse, oxente, já está aqui na tela. Beleza. Então, melhor, porque eu fiquei com raiva só de olhar para lá. Não acredito que eu fiz isso, não. Mas sim, continua, desculpa. Aí o outro, a gente usou aquela equação que a gente chegou, que é que o B é igual a constante vezes I sobre R, que seria I sobre X, nesse caso aí, vezes o seno do primeiro ângulo menos o seno o resultado daquela integral, né? O seno de θ 2 menos o seno de θ 1. E a gente Certo. colocou... Seria para um segmento de fio, não é um. mas aí a gente colocou como é? O final π sobre 2 e o inicial 0, que seria os limites de integração de... Sim, seria um fio semi-infinito, né? Quer dizer, você Isso. considera ele terminando ali o que a gente poderia chamar de origem ali para a gente, e se prolongando infinitamente para baixo. A outra equipe fez como? A gente tentou seguir o mesmo raciocínio, só que a gente não chegou à conclusão de que é diferente quando tem um fio infinito para os dois lados. A gente não fez essa no caso de 0 a π sobre 2. Certo, vocês fizeram o quê, então? Vocês consideraram fio infinito? Isso, é. Bom, ok, na verdade, o resultado que... Deixa eu colocar aqui na tela, tá? Se aparecesse, né? Hoje está bem complicada a minha vida aqui. Simplesmente ele está selecionando o negócio. Ups, andou ou não? Não. Vou fazer assim. Não. Só um minutinho, tá, pessoal? Daqui a pouco dá certo. Quase chegando na pergunta. Deixa eu parar logo aqui, porque está no slide que eu quero. Então, vamos lá. Ok. Eu vou primeiro falar da outra turma, né? A outra turma fez de 0 a π sobre 2. Se eu não me engano, foi isso que a outra equipe, né? Se eu não me engano, foi isso que eles obtiveram. Foi isso que vocês obtiveram, pessoal? Foi, né? Foi exatamente isso aí que a gente concluiu, Certo. mas em vez de R a gente colocou o X, que no caso seria... Certo. Verdade. Botei aqui como separação, como fosse R, mas na verdade é X. Bom, com relação à equipe que fez o fio infinito, né? Se você faz um fio semi-infinito, se você tem metade, imagine aqui que ele tá, essa metade que está colaborando com o ponto P. A outra metade também estaria fazendo o campo e seria a mesma intensidade, né? Porque é simétrico. Então, na verdade, o que vocês teriam que ter feito, se vocês estão pegando um fio infinito, seria dividir por 2. Que, no fundo, é esse resultado aqui que eles obtiveram. Note que se a gente tivesse feito de 90 menos 90, aqui apareceria um 2. Não é? E aí você teria o fio infinito, que é μ0i sobre 2πr. Note que eles acharam, a gente acha aqui, fazendo essa substituição, a gente acha metade de um fio infinito. Por que metade? Porque a gente está considerando só a metade de baixo. Imagina que ele é infinito para baixo e para cima, né? Então, a contribuição dele para cima deve ser a mesma, né? Já que tem metade de um infinito para cima e metade de um infinito para baixo, né? Vamos falar assim, para quem gosta de estudar cardinalidade, né? De tamanhos de infinitos. Você teria metade para cima e metade dele para baixo. Então, a metade para baixo deve contribuir com metade
do valor do campo. Não sei se vocês estão entendendo o meu argumento. Que é o mesmo que fazer a integração fazer essa coisa aqui de variando de 0 a 90. Né? Você acaba com metade do campo de um fio infinito, e não o campo de um fio infinito. Já que você só tem metade. E o outro, realmente, o fiozinho horizontal, ele não contribui para essa coisa aqui, porque ele é a distância, né? No caso, você tem que fazer, lembra que o campo de um fio, ele é o produto dl, né, com esse vetor r, que é o vetor que posiciona, né? Então, é um vetor que vai do ponto que você está analisando o fio até o ponto onde você está medindo. Então, você teria, digamos, um vetor que apontasse da esquerda para a direita, e o ponto que localiza esse ponto P saindo do fio, ele é da direita para a esquerda. De qualquer maneira, eles são antiparalelos, né? Eles estão no mesmo, um oposto ao outro. Você vai fazer o produto escalar deles, o ângulo vai dar 180, né? Entre esses dois vetores, né? E ângulo, o seno de 180 é zero. Então, você vai ter zero também para esse produto vetorial. Então, esse fio não contribui com o campo aqui, somente a parte de baixo de um fio infinito. Então, ou você faz metade de um fio infinito, ou você faz como ele fosse semi-infinito, né? Quer dizer, variando de 0 até 90. Deu para entender esse argumento, pessoal? Deu sim. Ok. Então, vamos ver só a última questãozinha que a gente vai fazer aqui, certo? A última questãozinha. Só um minutinho que a Java aparece. A última questão é esta daqui, para poder terminar na hora, porque eu vou tentar reinicializar meu computador para a próxima aula. E seria essa daí. Você tem dois fios longos paralelos, com massa por unidade de comprimento de 40 gramas por metro. Então, nota, né? Sempre que tiver um problema assim, grama, massa por unidade de comprimento, você vai ter sempre que procurar nas suas expressões tentar colocar uma coisa que relacione a massa e o comprimento, né? Ou se você já encontrar uma coisa que relacione massa e comprimento, né? Se você encontrar uma expressão do tipo M sobre L vai ser esse 40. Bom, esses dois fios são sustentados por em um plano horizontal por fios de 6 centímetros de comprimento. Então é como se você tivesse dois canudinhos aqui, ó. Esses dois canudinhos estão presos por esses fios aqui, ó. Esses 4 fios. Esses 4 fios têm 6 centímetros de comprimento. Se você passar uma corrente nesses dois fios, no caso, uma corrente que vai chamar de I, dois fios vão se repelir, né? E, aliás, né, depende do sentido da corrente que você está colocando, mas digamos que seja uma corrente tal que eles, com sentidos tais que eles vão se repelir, e eles acabam formando um ângulo, então, de 16 graus entre eles. Entre eles não, medidos a partir do fio aqui. O que eu queria que vocês fizessem, primeiro, é refletir sobre que direção as correntes têm que ter, né? Se tem que ser a mesma direção, uma da outra, direções opostas, para que você tenha uma repulsão. E queria que também, a partir dessa geometria do problema aqui, encontrassem a magnitude da corrente. É claro que vocês vão ter que colocar as forças, né? Vai entrar o peso. Então, só lembrando aqui, vocês vão ter que colocar as forças, né, nos dois eixos, usar que o peso dele, digamos, é mg, e aí a partir disso daí você vai encontrar uma expressão para a corrente que vai ser função desses dados do problema aí, da geometria do problema, né? Do comprimento do fio, do ângulo entre eles, etc. Mas aí está dado e da massa e a gravidade, né? Mas aqui está dado os tamanhos aqui, caso vocês queiram, né? Quem não quiser substituir, não precisa substituir os valores numéricos, tá? Pode deixar só a coisa algébrica.
Então, eu pediria que os dois responsáveis por tirar as fotinhas, tirassem as fotinhas aí, capturassem a tela, para que a gente possa criar as salas e fazer a mesma coisinha de antes. Vocês acham que 6 minutos foi suficiente para aquela, pessoal? Foi, só que foi em cima do Então, tempo. 7 minutos, tá bom. Como é a última questão, eu vou deixar 10 minutos, aí a gente simplesmente termina a aula depois, porque eu tenho que terminar às 3 horas para poder resolver para a próxima turma. Eu não posso passar mais do que o horário da aula dessa vez, tá, pessoal? Então, eu vou dar um pouquinho mais de tempo para vocês refletirem sobre a questão. Peço que vocês tirem a foto agora e eu vou abrir as salas, tá bom?
Olá, pessoal. Bem-vindos de volta. Como vocês usaram até o último segundo, né? Eu vi que ninguém saiu das salas no momento que eu falei. Faltava 1 minuto, então eu imagino que não tenha dado tempo suficiente, né? Ou deu? Mas a gente estava desenvolvendo, a gente chegou até, falta só encontrar a distância entre os fios. Certo, mas aí vocês já tinham feito toda a parte de mecânica do problema, né? Igualar a força peso com a força magnética, no caso. Mas não era para igualar exatamente a força peso com magnética, não, né? Tem um pouquinho mais de coisa, né? Porque a força peso está num sentido, a magnética está em outro, né? Vocês vão relacioná-las. Decompor. Isso, é através da tração, né? Quer dizer, uma maneira seria essa. Lembra que tem um fio, né? Então tem uma tração ali. E a outra equipe, pessoal? Também não conseguimos sinalizar, não. A gente estava no processo ainda. Bom, bom, já que vocês não conseguiram, então não vão ter tantas dúvidas, né? Mas deixa só para a gente poder finalizar a aula dentro do horário aqui, para poder a outra turma não ser prejudicada. Vou mostrar uma maneira de fazer. Eu sabia que vocês iam fazer de outra maneira, então eu fiz de um, aí você só checa o resultado, tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer cadê ele? Bom, aqui está de frente, tá? O problema, pessoal, só coloquei os fiozinhos aqui de frente para a gente enxergar, então o ângulo entre eles... Só um minutinho, tá, pessoal? Já para. O ângulo entre eles era 16 graus, então faço aqui uma bissecção aqui no meio, né? E ficam 8 graus para um lado e para o outro. A distância entre eles eu chamei de A, um pouquinho de geometria você encontra o valor dessa distância, né? Não precisava do valor para quem precisar substituir, mas é só para vocês verem. Depois que vocês souberem isso, né? Eu sei que vai precisar, então eu já fiz. Isso é uma questão de... Você coloca as forças, no caso você tem uma tração para cá, a força magnética para a direita aqui e o peso, né? Força-peso para baixo. Espero que vocês tenham todos feito isso. Aí vocês poderiam decompor a tração através dos ângulos aqui, né? Pode fazer uns alternos internos aqui, aí fica cosseno para cá, seno para cá. E uma das maneiras seria fazer isto, né? Então, através da tração, decompõe a tração e através dela relaciona o campo, a força magnética com a força peso. Né? A outra maneira, que foi como eu fiz, para você ficar um pouquinho diferente, mas no final é a mesma coisa, foi... eu sei que a minha resultante ela vai ter que apontar ao longo da tração aqui, né? Então, eu sei que a força resultante vai estar como fosse para cá.
fazendo 8 graus com o vertical, isto é, a minha força resultante vai ter uma componente cosseno, que é vertical, e uma componente seno, que é horizontal. Se eu dividir, então, a componente horizontal, que é seno, pela vertical, que é cosseno, eu vou ficar com tangente. Então, força resultante, seno de θ dividido por força resultante, cosseno de θ, cancela a força resultante, vai ficar só tangente de θ, mais a tangente de θ, que é a força resultante, cosseno de θ. Cosseno de θ é a força da gravidade, força resultante, seno de θ é a força magnética. A força entre dois fios é μ0 i ao quadrado, no caso, dois fios com tamanho L, né? μ0 i ao quadrado L sobre 2π distância. Então, até aqui, ó, envolvendo tudo isso aqui até aqui, 2πa é a parte da força magnética, né? E depois tem que dividir pela força da gravidade, que é mg. E aí, no caso, já está feito, né? É só substituir o valor de tangente de θ que você encontra a corrente para que isso aconteça. Só lembrando que essa expressão μ0 ao quadrado sobre L sobre 2πa, a gente viu na aula passada, né, a força entre dois fios, né? Eu ia colocar aqui no início, mas a gente perdeu um pouco de tempo naquela enquete. Eu acabei não revendo aquela parte, mas a gente comentou no final da aula passada que a força entre dois fios, só um minutinho que a gente estava falando lá. A gente poderia obter a partir dessa expressão aqui, né? Então, se você quer a força, coloca o comprimento do fio. Então, aqui no caso é a força que o fio 1 faz em 2. Considera o comprimento dele como L, então vai ser uma força que não é D, né? E aqui não é DL, é mais L. As duas correntes são iguais, então vai ficar I ao quadrado, μ0 sobre 2π, R a distância, lá era A. Então vai ficar μ0 I ao quadrado, né? Que as duas correntes são iguais, 2π, que multiplica A. Eu espero que vocês tentem fazer essa questão, acabem de fazer essa questão em casa, para que a gente possa tirar alguma eventual dúvida na aula que vem, e aí a gente possa discutir mais. Certo, pessoal? Algum comentário, galera? Oi. Só uma coisa, professor. Aquele L minúsculo que está na parte de cima da equação é o comprimento do fio que segura, né? De 6 centímetros. Não. Isso aqui é o comprimento do fio, do cabo, né? Da coisa elétrica, tá? Ah. Porque isso aqui é a força de um fio no outro, né? Então isso aqui Não, na professor, verdade... estou falando da questão lá embaixo. Ah, tá. Deixa eu voltar aqui. Só um minutinho que já aparece. Se ele parasse no lugar que eu queria que parasse. Tá difícil hoje, mas vamos lá. Então, eu não chamei de L, tá? Eu chamei de 6 centímetros aqui, o coisa. L é esse comprimento aqui, ó. L minúsculo? L minúsculo é esse comprimento aqui, ó, o comprimento do fio, né? Certo. No caso, ele Certo. é infinito. Não, aqui a gente tem dois fios paralelos com a massa por unidade de comprimento de 40 gramas por metro. Então, vai aparecer o G, vai aparecer... O G não, vai aparecer o M, né? E vai aparecer o L. Onde aparecer, então, M sobre L, ou L sobre M, você vai substituir aqui por 40, ou 1 sobre 40. Ok? Ok. Bom, pessoal, eu realmente tenho que parar a aula aqui, que eu tenho que reinicializar o computador em 3 minutos, tá, pessoal? Então, a gente conversa mais alguma dúvida. Se tiver, a gente conversa na aula que vem, tá? Na quarta-feira. Ok, pessoal?